Boa noite, amigos colecionadores, e hoje eu vim fazer um vídeo aqui diferente e mostrar aqui parte da minha coleção de cartas, né? No caso aqui, cartas japonesas, atendendo aí a solicitação de um colega colecionador, o Rafael Kovac, eu acho que é assim que se fala sobre o nome dele, e também para o Flávio, né? Flávio Lima, um grande aí amigo que a gente conheceu nesses processos de coleção de Pokémon, de Brasília, o mestre dos Hot Wheels. Então eu vou mostrar aqui para vocês a primeira coleção High Class japonesa. Foi a coleção que me fez me apaixonar pelas cartas japonesas, porque na primeira box que eu abri, inclusive tem um vídeo bem antigo mostrando que eu abri o pacote de Deus. Então foi a paixão e aí começou esse caso de amor com as cartinhas do Japão. Então essa é a coleção All Star Tag Team, a última coleção lançada de Sol e Lua, uma coleção especial, né? High Class ou coleção conceito, como alguns falam, e com bastante cartas, e hoje com cartas extremamente caras que na época não chegavam nem perto disso. Então eu pretendo aí, quando eu passar por elas, colocar depois aí para você a título de curiosidade os preços hoje que você acha dessa carta, seja no eBay, seja em algumas lojas lá no Japão, enfim. Era interessante na época que eu não fiz Master Set, tá? Você tem que as reversas, né, dessa coleção, elas eram totalmente ou douradas ou prateadas, diferentemente de hoje, que acho que estão bem mais bonitas. As reversas holográficas das coleções japonesas têm desenhos, pokebolas, enfim, estrelas, mas na época chamou bastante atenção porque ficavam bem bacanas, né? Então eu abri 5 booster boxes dessa coleção e guardei um selado, né? E o resto das cartas eu tive que comprar avulsa, né? Então é uma coleção muito bacana. Como eu falei, não consegui fazer Master Set, né? Não tenho todas as reversas, mas eu tenho aí a coleção, vou dizer, quase completa, porque eu descobri recentemente que me falta uma. Eu vou explicar aí para vocês o que aconteceu aí para eu, infelizmente, comer mosca, né? Então você percebe, né, as Ultra Prismas japonesas, ó, na época de Sol e Lua, é uma carta também muito procurada, que fez muito sucesso na época, ó. E são cartas que estão em perfeito estado, todas elas, né, em sleeves, não são graduadas, porque eu não sou adepto de graduação, porém são cartas em perfeito estado, cartas novas, que eu guardo aí com muito carinho. Então são coleções que a gente já conhece, porque saiu aqui pra gente também em Sol e Lua, né? Então vou passar aqui relativamente rápido. Essa era uma carta muito bonita também na época, muita gente ficava atrás do tal dos pássaros lendários. Então essa aqui é a parte que hoje não é, né, tão significativa em termos de valor lá fora. São cartas, as cartas regulares, né? Então não tem muito mistério. Toda ela aqui tá, né, com todas as artes, né? Infelizmente não consegui pegar todas as reversas, porque, né, olha a diferença. As coleções não param de sair, os preços depois da pandemia, principalmente no final de 2020, né, até, sei lá, julho, agosto de 2021, os preços subiram muito, e as cartas japonesas agora são as queridinhas mundialmente, né? Há uma demanda mundial por cartas japonesas muito grande, e isso faz com que os preços subam, né, de maneira muito intensa. Então, chegando agora na parte mais interessante, carta das coleções raras secretas. Muitas dessas cartas, muitas dessas artes não saíram no Ocidente. Quando foi lançado, 40 dessas cartas não haviam sido lançadas no Ocidente. 40, muita coisa, né? E ao longo do tempo foi aparecendo uma, outra, em box promo. Confesso a vocês que se eu fosse chutar, talvez hoje 20, né, dessas que eu vou mostrar para vocês, não vieram aqui para o Ocidente. Eu acredito que não venha mais. Essa aqui, por exemplo, a primeira é uma. Essa carta não foi lançada
na versão original, né? Uma carta azulada, muito bacana. Não foi lançado. Acaba brilhando, né? Porque eu boto ela em sleeves, né? Mas você vê o relevo, enfim. A qualidade japonesa é indiscutível, né? Essa carta saiu, né, pra gente posteriormente, mas ainda é uma carta, né, que não é tão baratinha como deveria ser comparando com as nossas, né? Eu acredito que essa carta não tenha saído. Essa carta aqui do Deoxys, né? Mas acho que não tenha saído aqui pra gente também. Depois que eu boto aqui, eu acabo não acompanhando mais, então, né, eu acredito que não tenha saído. Essa daqui do Meu Metal também não saiu. Essa daqui, se eu não estou enganado, também não saiu. São cartas muito bacanas, tá? Muito bonitas. E quando eu falei que não havia completado, o problema foi essa daqui, ó. Foi exatamente essa daqui do Umbreon com Darkrai, que vocês podem ver, ó, não é japonesa. Tá em inglês. Eu devo ter colocado aqui na época, né, para fechar o buraco antes de pegar a japonesa, e acabei me esquecendo. Então eu tenho essa aqui na versão em português, tenho na versão em inglês, mas a em japonês eu não tenho. E eu me lembro que quando eu fui ver o valor dessa carta, que não era uma carta cara, na época que eu fechei, eu quase fechei, né, a coleção, era algo normal. Só que hoje, depois eu vou botar também para vocês aí na tela, né, essa carta você acha aí variando entre 90 a 100 mil ienes. A gente está falando aí em torno de R$3.200, R$3.400 lá no Japão. Não sei porque essa carta é a terceira carta mais cara dessa coleção. Umbreon Darkrai, não sei porquê. E eu né, comi mosca, infelizmente, por colocar aqui para não deixar o buraco. É a única carta desta coleção All-Star Tag Team que eu não tenho em japonês. E o pior não é isso, é que é a terceira carta mais cara. E depois eu vou mostrar para vocês as duas mais caras aqui desta coleção. Meu Metal também acho que essa carta não saiu, né, assim de cabeça. Essa Eevee Rainbow eu acredito que também não tenha saído. Tá? E aí quando a gente entra na parte dos treinadores full art, é que a gente sabe, e quem acompanha o mercado japonês, é que as meninas, elas é que mandam, elas comandam. Então, hoje, as duas cartas mais caras da coleção do All-Star Tag Team são essas duas, tá? E que você hoje aí encontra no Japão, é uma média, tá? Na faixa de 150 mil ienes cada uma, em torno aí de R$5.400. Então, é meio loucura você acreditar isso, né? Então, se você somar essas duas cartas, você teria aí quase R$11 mil, o que é insano, né? Ainda mais para o mercado brasileiro. E mais insano ainda saber, né, o quanto a gente pagou nessas cartas aí há não muito tempo atrás. Então, são as duas cartas mais caras da coleção, né? Essa também não é uma carta baratinha, você vai encontrar cartas aqui de R$500, R$600, mas essas duas aqui são as cartas mais caras e, coincidência ou não, treinadores full art femininas, né? Essa aqui também eu acredito que não tenha saído, essa daqui também eu acredito que não tenha saído aqui no ocidente, enfim. Essa daqui eu tenho certeza que não saiu, mas ela é baratinha, né? Aí você tem um conjunto de energias, e aí as cartas Rainbow também, que algumas delas não saíram. Essa aqui não saiu no ocidente, essa aqui não saiu, essa aqui eu não me recordo se saiu ou não. Essa aqui eu acho que também não saiu. Enfim, mas também não são cartas, né, muito caras. E na época a sensação eram essas cartas Gold, 7 cartas Gold do All-Star Tag Team, que demorou um tempo para algumas delas virem aqui para o ocidente e que chegaram aqui pra gente, que são as duas mais caras na versão japonesa, tá? Elas estão em torno de R$1.000 cada uma lá no Japão, né? Isso é uma média, tá? De eBay, de loja. Essas duas que vieram pra gente como promo, que é bem barato aqui pra gente, mas na versão japonesa elas ficaram, né, bem carinhas. Mas saíram aqui. As demais não saíram, né? Essa carta, né, do Mewtwo e do Mew, muito bacana também, que seria depois
Charizard aí do Reshiram e do Pikachu do Zekrom seria a terceira aí mais cara, né? Acredito que deve estar em torno aí de R$500, alguma coisa assim. Vou mostrar mais de perto, né? Então são cartas, olha, Greninja, cartas que não saíram aqui no ocidente, e eu acredito que pelo tempo, né, já estamos em Scarlet Violet, não vai sair mais. Vendo? Lucario, tal, cartas muito bacanas, e fico surpreso em lembrar o quanto eu paguei isso no eBay, né, que não é o lugar mais barato, porque tem taxa, tem frete, e o preço que hoje essas cartas, né, alcançam. E outra carta muito bonita, que é a última aqui da coleção, que é da numeração 226, então essa coleção tem 226 cartas, os pássaros lendário Gold, do All Star Tag Team. Então, Rafael Kovac e o Flávio, vou começar a mostrar algumas coleções japonesas, né? Vou iniciar pelas coleções japonesas High Class, depois eu vou para as promocionais japonesas, e aí depois eu volto para o mercado brasileiro, em português, e começando aí pelas promocionais, que eu acho um nicho bem bacana. Depois eu vou para as treinadores Full Art, para as Golds, para as Rainbow. Eu espero que vocês curtam aí esse passeio pela minha coleção. Super abraço, amigos!